Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos falar de educação nesse bloco. Vamos falar da erradicação do analfabetismo aqui no estado do Acre. É um programa ousado da Secretaria Estadual de Educação. Já já a gente vai debater esse tema. Deixa eu dar só esse recado aqui para você que quer cuidar melhor da sua aparência, do seu sorriso. Olha, você pode procurar a Clínica Odontológica Sorriso Saúde, que oferece vários tratamentos como clareamento, restauração, canal, ortodontia, implantes. E a Sorriso Saúde conta com profissionais altamente capacitados, especialistas em todas as áreas da odontologia, com equipamentos modernos, material de qualidade, e você vai ter toda a assistência que merece para cuidar muito bem da sua saúde bucal. Marque sua avaliação sem nenhum custo e você vai sentir segurança, confiança para fazer o seu tratamento odontológico na Sorriso Saúde. Fica ali no final da Avenida Ceará, próximo à Quarta Ponte, o telefone 3224-1700. Clínica Odontológica Sorriso Saúde, proporcionando o sorriso perfeito. O meu convidado agora é o secretário estadual adjunto de Educação, Moisés Diniz. Por favor, secretário. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, Marcelo. Prazer. Olha, a Secretaria Estadual de Educação já iniciou esse trabalho que tem como meta erradicar o analfabetismo aqui no estado do Acre. Inicialmente, secretário, o senhor fez um raio-x da situação, um diagnóstico da nossa realidade e o número de adultos analfabetos ainda é muito grande, né? Quando o governador Tião Viana me convidou para cumprir esse papel de conduzir, junto com o secretário Marco Brandão, a nossa equipe, que é uma equipe, uma grande equipe, eu me dediquei os primeiros meses em levantar aonde estavam essas pessoas, quem eram elas, né? Então nós identificamos que nós temos em torno de 13,5% de população acima de 15 anos que não sabe ler e escrever. Eles estão espalhados nos 22 municípios de forma disforme. Por exemplo, tem município como Rio Branco que tem apenas 6% de analfabetos no município, menor do que a média nacional, que é de 8,3%, e tem municípios como Feijó que tem 28% de população analfabeta. Só que quando você joga para o percentual do município, Feijó fica em torno de 6 mil pessoas analfabetas, e aqui vai para 15 mil pessoas, porque a população é muito grande. É muito maior, né? Muito maior. Então essa população está espalhada essencialmente nos bairros periféricos. 97% são de pessoas de uma renda menor e apenas 3,5% de pessoas de classe média e classe média alta. Então, focar nessas pessoas. E está dividido geograficamente entre população rural e urbana. Em torno de 30 mil pessoas moram nas cidades, nos bairros das 22 cidades, e 38 mil pessoas moram nas comunidades rurais e indígenas. Nas áreas indígenas, por exemplo, o número sobe um pouco, né? Ele passa de 13%, ele segue um pouco a zona rural, ali em torno de 28%, 30% de população adulta que não sabe ler e escrever. 68 mil pessoas que não sabem ler e escrever. Como é que o Estado vai alcançar essa massa populacional, tendo em vista exatamente a dificuldade? Estão na zona rural, estão em municípios isolados. Primeiro dizer que o governo, nesses 15 anos, fez um esforço muito grande. Nós éramos 24,5% e hoje somos 13,5%, ou seja, caímos aí mais de 40% em 15 anos. E o que pôde ser feito do ponto de vista mais da formalidade foi feito, né? Foram alfabetizados pelo Alfacem e pela EJA, Educação de Jovens e Adultos, mais de 70 mil pessoas. Mas nós temos quase 70 mil ainda pessoas. Então esse contingente gigantesco, você imagine subir o rio Tarauacá ou o rio Muru, 5 dias, depois entrar num igarapé chamado Embu-Açu e lá ter mais de 150 famílias. Dessas, com certeza, 30%, 40% não sabem ler. Então não é fácil encontrar essa população. Nas comunidades urbanas, as pessoas pobres, pessoas que trabalham o dia todo na construção civil, num trabalho pesado, chega em casa cansado, ele não tem aquele... Não tem ânimo, aquele né? ânimo físico e disposição para estudar. Então o governador nos convidou para que a gente pudesse fazer um trabalho de mobilização social, de que a gente pudesse encontrar caminhos que a população se envolvesse. Então, por exemplo, o governador Tião Viana está construindo uma proposta de ter um incentivo
está em definição esse incentivo, ele vai anunciar, mas vamos imaginar que seja de meio salário mínimo. Uma bolsa para quem fizer. Para, no final do curso, aquele estudante receber aquele valor. Vamos imaginar que seja meio salário mínimo. Se a gente, o ano que vem, que é a nossa meta, alfabetizar 20 mil pessoas, serão 8 milhões de reais. Numa crise financeira, num país que está em crise e que a gente não vai em Brasília, consegue 8 milhões. Consegue para construir uma ponte, para duplicar uma avenida, mas para isso não tem. Tem um programa nacional de alfabetização. De fato, é um argumento interessante e um incentivo, porque dinheiro resolve muitos problemas. Inclusive, para quem recebe, seria uma forma de ser premiado por essa conquista. Exato. E além dessa ideia que o governador Tião Vena está construindo, nós estamos nos mobilizando. Até ela ser efetivada, ir para a Assembleia Legislativa, ser aprovada, nós estamos visitando supermercados, redes de drogarias, ambulatórios médicos, e estamos tendo muita aceitação. E vamos então, até agosto, anunciar as empresas de Rio Branco e dos municípios que vão dar incentivo. Então o cidadão vai se matricular nos nossos programas e vai receber uma carteirinha, um cartãozinho, e vai lá no comércio e tem um desconto de 5%, de 10%, 8%. Então estamos tendo muita aceitação do apoio empresarial do Acre de nos apoiar para que eles também deem a sua contribuição no sentido de que essas pessoas aprendam a ler e escrever e possam continuar estudando, fazer o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. Em relação à estrutura física, a logística para operar esse programa, quem vai ser utilizado? Os funcionários da rede estadual? Os prédios serão os mesmos? Enfim. Funcionário, na verdade, a gente utiliza professores, pessoas que têm segundo grau ou têm nível superior, na própria comunidade. Vamos imaginar na Baixada, a gente vai levantar a situação lá, definir lá, tem necessidade de formar 50 turmas nesse período de 3 anos. Então, identificar pessoas da comunidade para que elas possam, ou através de um programa X do governo, ou de um outro programa, são vários, tem do governo federal que nos ajuda, que é o Brasil Alfabetizado e a Educação de Jovens e Adultos. Nesses programas eles entram e alfabetizam, seja numa escola do estado da prefeitura, seja numa igreja, seja numa associação de moradores, na varanda de uma casa aqui no Belo Jardim, por exemplo, tem lá uma casa que recebe as pessoas na varanda e estão alfabetizando. Nós já temos hoje mais de 6 mil pessoas e ainda não anunciamos o programa, o governador anuncia na sexta-feira agora no Teatrão, inclusive vou lhe deixar... o programa Quero Ler, né? Vou lhe deixar um convite aqui, né? Um convite para você... Obrigado. Desse prestigiado programa, nosso programa Quero Ler. Dia 12 de junho, às 8h30, no Teatro Plácido de Castro, o programa Quero Ler, alfabetização de jovens e adultos. Agora tem um detalhe em relação às comunidades indígenas, porque muitas comunidades ainda se comunicam internamente em suas línguas tradicionais. Vai ter também a inclusão dessas pessoas? Nós estamos montando um programa de alfabetização especial indígena, porque imagine nós dois começássemos agora a nos alfabetizar em francês e quiséssemos escrever a nossa história em francês, não conseguiríamos nunca guardar a nossa experiência, da nossa família, da nossa comunidade. Então, nós vamos alfabetizar os adultos nas aldeias em português, para que eles possam ser alfabetizados para o IBGE, que só considera se for em português, mas vamos garantir também a alfabetização na língua indígena, para que eles possam guardar a sua história, as suas crenças, a sua cultura, que eles jamais conseguiriam grafar e guardar em português. Porque nós queremos, no final de cada ano, Venceslau, lançar um livro. Será lançado um livro com as histórias desses alunos adultos que vão contar a sua história, da sua família, da sua comunidade, da sua aldeia. Imagine que o meu pai, por exemplo, ele contava a história da caipora, mas ele morreu analfabeto. Ele não pôde escrever a história que ele, segundo ele tinha contato com a caipora lá no Seringal. Eu escrevi a história dele. Então vai ter no final de cada ano a publicação de um livro em que esses alunos no Acre todo escrevem as suas histórias, as histórias da sua família, da sua comunidade, que é uma forma de incentivar. E vamos também criar um formato de não só ele aprender a ler e escrever, mas, por exemplo, imagine, você vai ser convidado a fazer parte de um negócio chamado Banco de Excelência. Jornalistas, desembargadores, juízes, promotores, artistas, músicos, poetas, médicos, enfermeiros, que uma vez por mês você vai numa sala de aula e você vai falar, por exemplo, sobre jornalismo, sim, sobre comunicação social. Coisa que eu já faço eventualmente nas escolas, né? Exatamente. Um médico vai falar sobre saúde pública, o outro vai falar, um desembargador vai falar sobre
O direito, cidadania. Cidadania, direitos trabalhistas. Um líder vai falar sobre, um pastor vai falar sobre família, pegar o pastor Agostinho, por exemplo, o pastor Luiz Gonzaga, para dar lá uma palestra sobre família, sobre direitos humanos, ou seja, nós queremos enriquecer a aula dos adultos, do nosso programa Quero Ler, com a vida das pessoas. O senhor é um homem das letras, é escritor, é tribuno, foi deputado por 3 mandatos. Como é que o senhor vê a dimensão social desse programa, no sentido de dar às pessoas uma nova percepção do mundo, né? Eu tenho encontrado casos, por exemplo, lá em Porto Acre, o senhor disse, olha, a minha esposa sabe ler e eu não sei, e eu quero mandar uma mensagem para ela no celular e eu não consigo. Porque às vezes ele está num lugar, né, e ele queria mandar uma mensagem, dizer, eu te amo, não pode, ele não sabe mandar. Um outro disse, seu Moisés, eu quero aprender a ler para me anotar o nome das pessoas confiado na minha vendinha. Porque eu tenho que chamar todas as vezes que chega alguém para comprar fiado lá na comunidade, chama a minha neta para anotar. A outra, a Fátima, lá da comunidade de Souza Araújo, o primeiro lugar que eu fui visitar com a nossa equipe foi Souza Araújo, para levantar quem queria aprender a ler. Então, a Fátima lá, ela disse, eu quero aprender a ler para andar de ônibus. E a Fátima tem dificuldades de mãos, ela perdeu essa parte do corpo, e ela não tem pernas. E mesmo assim, ela quer aprender a ler para andar de ônibus, né? Outro diz, eu quero aprender a ler para ler a Bíblia. Ou seja, outro diz, eu quero aprender a ler para mim não entregar o meu cartão de aposentado para qualquer um. A gente às vezes não tem noção do quanto isso é importante. O mundo da escrita, né? Então, se a gente envolver a sociedade, nós vamos criar a partir de agora, em cada regional de Rio Branco, na Cidade do Povo e nos 21 municípios do interior, comitês populares de alfabetização. Naquela regional, naquele município, o pastor, o empresário, o sindicalista, o presidente da cooperativa, do movimento de mulheres, de bairro, de sindicato, quem tiver alguma influência na sociedade, vamos convidar para formar esse comitê popular, para mobilizar a sociedade para esse projeto. Secretário, para a gente encerrar, como é que está a sua produção literária, especialmente no campo da política? Eu trouxe um livro para você O Santo de Deus. Sim, é o já seu fiz livro aqui muito conhecido, dedicatória, né? para você. Muito obrigado, muito obrigado. Eu ainda não tinha esse livro na minha coleção. E agora, com mais tempo da política, eu estou trabalhando outro romance, que é contando a vida de Madalena, né? Aquela famosa mulher da Bíblia. Aí tenho que ler os apócrifos de Tomé, de Filipe, o próprio Evangelho de Madalena, que são apócrifos. Aliás, os apócrifos são livros que eu recomendo para quem se interessa por literatura religiosa, né? E ultimamente, nos últimos 3 meses, eu me interessei por uma nova literatura e vou buscar parceiros como Meirelles, como o indigenista, o Terry. Essas pessoas eu vou procurar, o Toninho Alves, para eles construírem junto com a gente uma ideia de produzir um material sobre os índios isolados. Eu comecei a ver aqueles documentários e eles não podem, por exemplo, vir aqui na Gazeta Entrevista e reclamar do que está acontecendo com eles. Eles não podem ir no Ministério Público. Eles não podem ir na Assembleia Legislativa reclamar. Tem ninguém que fale por eles. É só se escondendo e correndo dos madeireiros, correndo dos fazendeiros bolivianos, que é aqui na fronteira, e se escondendo do contato com o branco para não adoecer, não pegar uma gripe, uma pneumonia. Então, como é que vive esse povo? Então, me apaixonei por essa ideia e vamos escrever sobre isso. Vamos aguardar. Muito obrigado ao secretário adjunto de Educação do Acre, Moisés Diniz. Obrigado. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha e a gente volta já já. Continue com a gente.